Domingo agora a gente teve a eleição para o Parlamento Europeu. É uma eleição que ela não é tão importante assim, a participação popular ela é pequena se comparada com outras eleições, né, com as eleições de dentro dos países, mas ela é muito importante para indicar movimentos, indicar cenários, indicar qual que vai ser a temperatura ali, o clima político que está na Europa. E o que a gente viu nessa última semana, nesse último domingo, foi um clima pró-direita. E por que que isso acontece, né? A Europa está numa situação complicada, a gente viu um crescimento e aí o pessoal fica, às vezes o pessoal exagera, não, porque os populistas, a extrema-direita, eu vou tentar dissecar esse ponto aqui com vocês no geral. Eu só queria destacar uma coisa. Esse aumento da direita na Europa é um aumento que se dá muito por conta da França e da Alemanha, tá? A França e a Alemanha foram responsáveis por fortalecer esse campo, né? Foram os principais responsáveis. A Itália também, de certa forma, mas França e Alemanha especificamente o crescimento da Marine Le Pen, do partido dela, o reagrupamento nacional e o crescimento da alternativa para a Alemanha. E para quem tem alguma curiosidade, eu fiz uma live, tem pouco tempo, a minha penúltima live foi só sobre a AfD, sobre o crescimento da extrema-direita na Alemanha. E a AfD é embaçada, eu vou conversar um pouquinho com vocês. Mas enfim, gente, vou adicionar aqui. Todos estão vendo. Vamos lá, gente. Extrema-direita avança na Europa. Primeiro de tudo, essa imagem que eu coloquei é uma imagem simbólica porque é o partido da Le Pen, né, que é a grande imagem dessa eleição de domingo. É a vitória da Le Pen na França, do partido dela, o reagrupamento nacional. E do lado dela ali é a figura política em ascensão desse partido, que é o Jordan Bardella. Não falo francês, então não sei se estou pronunciando errado. Ele é uma figura de 28 anos, uma liderança jovem do partido da Le Pen, e também ganhou muito destaque e se espera que ele seja o novo primeiro-ministro da França nessa eleição que o Macron acabou de chamar, mas depois a gente vai conversar. Bom, primeiro ponto. Como vocês podem ver na tela aí, a gente tem... eu peguei esse gráfico, né, essa imagem do Al Jazeera, e a gente tem ali as forças, os campos do Parlamento Europeu. A Europa ela tem eleições locais, ela tem eleições gerais, né, para os governos, e existem as eleições do Parlamento Europeu, que é para fazer uma composição de forças dentro do Parlamento para passar leis, passar regulação dentro do Parlamento Europeu, que vão envolver várias coisas, né? E o que acontece? Como vocês podem ver nessa imagem, a gente está vendo aqui as forças políticas dentro do Parlamento Europeu. E aí eu queria já apresentar para vocês, vocês podem perceber que a gente tem ali da esquerda à direita os campos, né? A gente tem a esquerda, os verdes, o campo de centro-esquerda, que é os socialistas e democráticos, o campo dos não alinhados, o Renew Europe, né? Que é Renova Europa, uma Europa renovada, que é um campo supostamente de centro, que é o campo liberal, que é o campo do Emmanuel Macron, que é a galera do Macron, ela compõe esse campo. O EPP, que é o Partido Popular Europeu, que é o atual, quem manda, né, a atual chefe da Comissão Europeia. É essa mulher aí na foto, a Ursula von der Leyen, que ela é alemã, ela é do partido da Angela Merkel, da Democracia Cristã, e eles são muito fortes, como vocês estão percebendo, é o maior campo dentro do Parlamento Europeu. E aí você tem à direita, você tem a ECR, que é um campo conservador reformista, que é a figura forte desse campo é a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra da Itália. E aqui, depois a gente vai entrar nessa discussão, porque esse campo aí é muito importante. E no campo mais à direita é o campo da Marine Le Pen, que é o Identidade e Democracia. E aqui você tem em cinza os não alinhados, que basicamente são várias forças difusas, né, que não necessariamente estão dentro ou podem ser de esquerda ou podem ser de direita, mas para vocês terem uma ideia, o partido da Sarah Wagenknecht da Alemanha, que acabou de se eleger, eles fizeram 6 cadeiras no Parlamento Europeu. Eles são desse campo não alinhado, só que é bagunçado, não existe uma ideologia unificada aí nesse campo. Então você tem alas mais à esquerda e você tem alas mais à direita, como, por exemplo, o partido do Viktor Orbán, o Fidesz, na Hungria, e você tem também a AfD. A AfD está nesse campo porque eles foram expulsos do campo da Marine Le Pen, para vocês verem o quão embaçado é a AfD. Eles foram expulsos do campo da Marine Le Pen. E aí eu falei disso na live, na penúltima live,
porque eles têm alguns políticos que são muito complicados, eles têm posições e lideranças que são abertamente neonazis, e isso é realmente complicado. Eles foram expulsos, e vocês verem que a situação lá, em específico, é complicada. Vocês verem que quem perdeu, quem ganhou. Quem mais perdeu? Os verdes, eles perderam 19 cadeiras, e isso envolve muito a crise dessa questão da renovação energética na União Europeia, justamente porque a conta está saindo nas costas dos pobres. A União Europeia teve vários protestos de agricultores contra isso, porque eles estão querendo impor várias taxas aos agricultores, e eles estão querendo fazer a transição energética ser paga pelo consumo do combustível fóssil, que está pesando no bolso dos agricultores, especialmente os pequenos e médios, e isso está dando muito problema. O campo social-democrata ele se manteve igual, o não alinhado ele cresceu, que eu já expliquei, por conta dessa expulsão da AfD, e aí quem perdeu de fato? Os centristas, que estão ali, especialmente é o campo do Macron, o campo da Ursula von der Leyen, ele aumentou, e o pessoal da direita aumentou também. Então, por isso que eles falam que teve uma guinada à direita. Ela foi menor do que eles estavam projetando, mas ela foi impactante porque a AfD, que não está nesse campo, ela também cresceu, e ela virou virou o segundo partido da Alemanha. E aí, só para destacar o seguinte, o campo da Le Pen, o campo da direita, é o ID, identidade e democracia. E aí entra num tema que eu já tratei da última vez, que é a questão do identitarismo. E aqui eu trago para vocês essa imagem. Na esquerda vocês estão vendo o livro do José Pedro Zucchet. Eu nem sei direito se esse é o nome dele, mas eu não sei se ele é português ou espanhol, eu não conferi isso. Chama The Identitarians, The Movement Against Globalism and Islam in Europe, né? Os identitários, o movimento contra o globalismo e o Islã na Europa. E o movimento identitário é um movimento da direita europeia. E aí, para você ver, a direita europeia, ela se reconhece como identitária. A direita mais radical, tá? Essa direita identitária, ela é tão, vamos dizer assim, ela é tão radical que até a Le Pen é considerada moderada para eles, para vocês terem uma ideia. E aí, na direita, você tem a bandeira do movimento identitário, esse símbolo deles, né, que é um círculo no lambda grego, que é o símbolo do movimento. Esse daí, provavelmente, é o da Alemanha, né? Você está vendo as bandeirinhas da Alemanha, está em alemão. E eles são muito fortes na Áustria, na Alemanha, na França, e eles estão crescendo, e justamente é o movimento. Dentro da França, parte desse movimento rompeu e foi apoiar o Zemmour, que foi um candidato mais radical que a Le Pen na última eleição presidencial. E aí o que acontece, né? Já começa uma primeira discussão importante aqui, que eu queria trazer para vocês. Esse movimento identitário, na Europa, você tem ali, no fim da guerra, você tem um processo de reconstrução da Segunda Guerra, você tem um crescimento muito forte da imigração das ex-colônias para a Europa, mas você tem um momento de construção de políticas de bem-estar, de políticas de pleno emprego, em que os governos, no geral, estão buscando desenvolvimento, pleno emprego, segurança social, inclusive governos de direita. Então, o De Gaulle, por exemplo, na França, ele faz uma série de nacionalizações. Ele é um cara de direita, ele era do partido que inclusive agora vai apoiar a Marine Le Pen. Mas o que acontece? Você tem esse movimento muito forte de reconstrução da Europa e tudo mais, você tem uma situação de pleno emprego, você tem o que eles chamam, né, de anos de ouro do capitalismo, e você vê, já nessa época já tem esse crescimento, já existe um embrião desse movimento de direita, desse movimento identitário, mas isso é fraco. Isso é fraco porque você está vendo um momento de prosperidade dentro da Europa, dentro desses países e tudo mais. Só que o que acontece? A gente sabe que a partir dos anos 80, especificamente, a partir final dos anos 70, né? Você tem ali, nos anos 70, você tem a crise do petróleo, você tem uma inflação muito alta, esses países já atingem um ápice ali do crescimento, então você tem uma situação de estagnação, de inflação, e você tem, então, essa virada que alguns chamam de revolução conservadora, que você tem ali, especialmente representado pela vitória dos conservadores na Inglaterra com a Margaret Thatcher, e você tem o avanço de algumas políticas muito fortes de desregulamentação, políticas para o mercado e tudo mais. E aí o que acontece? O mercado, o que acontece nesse caso em específico? Você tem um impacto muito grande nas sociedades da época.
E aí, essa guinada, ela ultrapassa os países, ela vai até a esquerda. Um dos grandes arquitetos desse projeto e dessas reformas de cunho mais pró-mercado é, por exemplo, o Mitterrand, que era um presidente francês do Partido Socialista. E, inclusive, o ministro da Economia do Mitterrand é o cara que arquitetou o euro. Que daqui a pouco a gente vai fazer uma discussão específica sobre essa questão do euro para tentar mostrar para vocês. Né? E aí você tem, então, desde então, um aumento das tensões, um aumento da instabilidade na Europa, e você vê o crescimento desse movimento identitário. E aí ele está cada vez mais forte, tanto que agora é um bloco no Parlamento Europeu, um bloco que está crescendo, entendeu? Só que aí é o seguinte, o que explica esse crescimento dessa turma, o crescimento dessa galera mais à direita, mas não a direita liberal tradicional que estava tendo, ou até uma direita neoliberal, que depois eu vou conversar com vocês, que parte dessa direita que ganha a eleição aí, ela sequer é adepta de algumas teses do liberalismo, desse novo liberalismo que está dominando a economia mundial desde os anos 80, tá? E aí, basicamente, eu queria trazer para vocês eu queria mostrar para vocês algumas coisas, depois eu vou refletir um pouquinho, que é o seguinte: o primeiro aspecto que ajuda a explicar um pouco essa questão da crise, na minha interpretação, é a crise econômica. É a questão econômica, só que é uma questão específica da austeridade. Porque o que acontece? A partir ali dos anos 80, você tem essa reação, né, que eu falei da Revolução Conservadora e tudo mais, mas você tem uma situação em que você tem as políticas de bem-estar social, elas começam a ser desmontadas, você tem governos que estão ali pregando por um papel de redução do Estado, de redução do papel do Estado no desenvolvimento econômico e tudo mais, uma maior liberalização e tudo. Só que a partir dos anos 90, você começa a ter uma galera defendendo a tese da austeridade expansionista. E em que consiste essa tese da austeridade expansionista? É a ideia de que, para você sair da crise, quando você está numa crise, você está numa situação de crise, você precisa equilibrar as contas a qualquer custo e isso vai atrair a confiança do mercado, isso vai fazer o mercado, os investidores investirem mais, porque eles confiam que o Estado ele tem capacidade de bancar seus compromissos, de honrar seus compromissos, e isso exige medidas duras de corte de gastos dos governos. Só que aí o que acontece? Eu trouxe para vocês uma série de gráficos que eu vou apresentar para vocês, e depois eu vou voltar nesse da Grécia em específico para a gente fazer uma reflexão rápida. Porque o que acontece? O que eu trouxe aqui são gráficos que eu mesmo fiz aqui, que eu peguei os dados e montei aqui. A gente tem a relação dívida-PIB da Grécia, por exemplo. Eu peguei de alguns países para mostrar para vocês, né? Repara comigo que aqui em 2009 a dívida PIB salta desses países. A gente tem uma dívida de 101%, 2007 uma dívida de 103% do PIB, 2008 109% e 2009 126% do PIB. Grécia, aí eu trouxe o da Itália. O da Itália eu esqueci de botar a legenda aqui, mas a gente tem também aqui, se você for observar, você tem um crescimento da dívida, da relação dívida-PIB da Itália em 2009. Você tem um crescimento da dívida-PIB da França em 2009, olha só, foi de 69% para 84%. O da Espanha, olha isso daqui, foi de 39% para 53% e continuou crescendo e daí cresceu mais ainda durante a pandemia. E vocês reparem que durante a pandemia cresceu em todos, tá? Eu tô com a Espanha e eu tô com esses países, né? Trouxe aqui. Grécia, Itália, França, Espanha. Eu podia ter trago Portugal também, mas eu acabei não querendo fazer algo maçante e tudo mais. E aí eu vou trazer para vocês o caso da Grécia, que é um caso exemplar, e por que esses problemas vão sendo gerados. Que eu acho que eu vou até tirar um pouquinho para eu ficar na tela para conversar com vocês. O que acontece? A Europa, ela passou pela crise de 2008 ali, 2007, 2008, 2009, como o mundo, e isso afetou muito a Europa também. Então você teve ali crise bancária, crise no sistema financeiro. E o que acontece? Para os estados europeus, eles gastam o dinheiro público para poder chegar e salvar o sistema financeiro, entendeu? Então você tem uma situação em que os estados eles fazem um gasto massivo
para poder salvar o sistema financeiro, para evitar que essa crise exploda e arraste a sociedade. É aquela velha fala, aquela máxima, né, do too big to fail, né, muito grande para falir, que é o que acontece com os bancos, e aí os governos vão e salvam os bancos. Só que isso aumenta a dívida, a relação dívida-PIB, isso aumenta o gasto dos países. Só que aí olha o que acontece depois. Para você poder voltar para um patamar anterior ao que estava da crise, é exigido aos países um corte de gastos, especialmente em gastos sociais, que era um gasto corrente mais forte por conta do estabelecimento do estado de bem-estar social e tudo mais. E o caso da Grécia é exemplar, porque é na Grécia que a crise foi mais pesada. Porque o que aconteceu? A Grécia ela é um dos países mais pobres dali da Europa, da União Europeia. Ela tinha uma situação que ela saiu de uma ditadura militar, ela conseguiu montar uma democracia meio capenga. Ela teve um partido de social-democrata que ele estabelece uma base de um estado de bem-estar social que dá certo, e a Grécia estabelece um estado de bem-estar social. E aí o que acontece? A Grécia ela salta, ela tem uma relação dívida-PIB naquela época relativamente alta, mas isso salta por conta da crise, e você tem a partir de então uma exigência de que a Grécia comece a cortar desse estado de bem-estar social para poder voltar para essa situação anterior. E aí você tem essa dinâmica. A crise é dos bancos, o Estado salva os bancos e quem paga a conta são os pobres. E aí você tem corte na aposentadoria, você tem corte em seguro-desemprego, você tem corte em vários outros elementos. E aí o que acontece? Esses cortes eles pegam muito mal, o partido do poder lá, o Partido Social Democrata, ele desmorona, só que você tem um partido à esquerda que está lá criticando essas medidas de austeridade, que é o Syriza. E aí o que acontece? O Syriza vai e ganha a eleição na Grécia ali no momento de turbulência da crise, e você tem a ascensão de uma esquerda anti-austeridade dentro da Grécia. Só que aí o que acontece? O Syriza ele é emparedado pelo Banco Central Europeu, pelo FMI e pela União Europeia, eles chamam da Troika, né? E aí eles são emparedados e o Syriza engole um acordo de austeridade que eles são obrigados a aplicar esse programa de corte de gastos que eles estavam criticando, e isso explodiu a popularidade do Syriza, eles vão e perdem a próxima eleição. Quem quiser pesquisar, eu sugiro dar uma pesquisada no Yanis Varoufakis, que ele foi ministro da Fazenda da Grécia nesse período, é um cara muito bom, ele é economista, ele já li algumas coisas dele, vou até trazer mais no futuro, e ele conta esse relato porque assim que a União Europeia, que a Troika entubam a Grécia, ele sai do governo e fala, não tem condição, eu não vou aplicar esse ajuste, ele vai embora. E aí você tem a demolição da democracia na Grécia. Ainda tem outro elemento, a Grécia, o governo do Syriza, ele chega a disputar com a União Europeia, eles chamam um referendo e ele simplesmente, o povo vota não para o acordo, mas o governo vai lá e aceita um acordo, às vezes até pior do que eles tinham votado, e isso desmoraliza o governo completamente. E aí você tem também, nesse caso, o governo da Espanha. E aí você tem a mesma situação, você tem um estabelecimento de um estado de bem-estar social, e vejam que a Espanha ela tinha uma relação dívida-PIB pequena. Você tem o estabelecimento do estado de bem-estar social, você tem a explosão da dívida para salvar o sistema financeiro e para salvar o país da crise, e aí você tem a conta que a galera manda pagar, e aí você tem a galera mandando pagar a conta para os mais pobres. Então, esse é o grande problema. E aí você tem na Espanha, mesma coisa, o Partido Socialista Operário Espanhol, que é a social-democracia, eles perdem profundamente, eles perdem muito apoio, que é um partido muito apoiado por sindicato, por trabalhador, e essas pessoas são alvo dessas políticas de austeridade. Só que aí o que acontece também na Espanha? Você tem a emergência de um grupo, né, que é um protesto muito forte, que é os Indignados, que é um grupo proteção contra a austeridade, que é muita gente, é milhões de pessoas nas ruas. E daí você tem o surgimento do Podemos, que é um partido de esquerda, que está criticando essas medidas de austeridade. Só que aí o que salva os espanhóis e a social-democracia do colapso é que depois que o Podemos cresce e ameaça os social-democratas, eles têm uma renovação e assume agora, atualmente, o Pedro Sánchez, que é o primeiro-ministro da Espanha, que, na minha opinião, dentro da social-democracia rebaixada e vendida que se colocou lá, ele é o melhorzinho deles, assim. Só que aí entra um outro ponto que faz relação com esses gráficos que eu apresentei para vocês, que é a questão do euro. E aqui é uma coisa para a gente discutir, né, que é o problema do euro. Qual que é a questão aqui? A gente tem um país, aí eu
comparo até com a situação do Brasil. A gente tem um país, no Brasil hoje, a gente tem uma moeda que ela é estabelecida, e ela é nossa, é uma moeda soberana nossa, é o Estado brasileiro que, vocês vão pagar imposto em real, o real é a moeda brasileira, é a moeda que vai ser aceita e a população aceita, e você tem um estado de soberania monetária. Então a gente se endivida na nossa própria moeda, a gente paga os títulos da dívida pública na nossa moeda, e isso faz uma diferença muito grande. Eu já discuti isso com vocês, quem quiser acompanhar, eu fiz um vídeo sobre a dívida dos Estados Unidos, sobre essa discussão da falência dos Estados Unidos não ser bem assim, eu sugiro para vocês. Só que o que acontece na União Europeia? Você tem uma união monetária, você tem vários países, né, nem todos os países da União Europeia usam o euro, mas você tem vários países usando a mesma moeda. Só que o que acontece? Você tem dois problemas aí que são problemas muito sérios. O primeiro é que os países mais ricos e mais desenvolvidos e com uma produção industrial maior, com mais tecnologia, eles vão impor os produtos deles para os países mais pobres. Então você pega uma relação entre Grécia e Alemanha. A Alemanha é o país mais desenvolvido da União Europeia, se você pegar esse termo de economia e tudo mais. O produto alemão vai ser comprado pelo grego porque ele é melhor e ele vai estar no mesmo preço, porque você está usando a mesma moeda. Então, para o grego, vale mais a pena ele comprar um produto industrializado da Alemanha do que comprar um produto grego. Então, isso acaba atrapalhando, de certa forma, a economia grega, isso acaba dizimando bons empregos, isso acaba colocando eles numa posição de subalternidade por conta desse desequilíbrio tecnológico de um país de ponta e de um país um pouco mais atrasado. E isso pegou muito pesado, especialmente para a Grécia, né, que é um dos países mais pobres, e aposto eu que se não for mudado, vai pegar para outros países. A Romênia, por exemplo, agora está entrando no euro, eu acho que vai ter problema também. Só que aí tem outro problema que é até pior, porque o que acontece? O país, olha esse problema, isso é um problema sério. O que acontece? Você tem vários países que estão usando a mesma moeda, mas você não tem uma união fiscal, ou seja, a moeda ela é uma moeda do bloco, mas o orçamento é do teu país. E aqui entra um problema que é o problema que a gente não tem no Brasil. Você não se endivida na sua própria moeda. E aí a margem de manobra que você tem para fazer política econômica ela é mais estreita. Por quê? A União Europeia, para você entrar na União Europeia, você tem que ter alguns critérios. Para você entrar no euro, você tem que ter alguns critérios. E aí esses limites acabam virando uma camisa de força. E qual que é o problema? Os critérios são: o seu déficit não pode ser maior do que 3% do PIB, e a sua relação dívida-PIB ela tem que ser menor do que 60%. E aqui que entra o problema. Isso tudo está no Pacto de Estabilidade e Crescimento Sustentável, que foi feito lá em 1997. E se o seu país passa desse limite, você tem que ter um plano de ajuste que vai ser aprovado pela União Europeia. Olha que coisa, você meio que abre mão da sua soberania, de certa forma, e você coloca você coloca meio que uma tutela da União Europeia sobre o seu país. Então você não dá uma margem para, por exemplo, você tem ali uma crise que você precisa gastar mais, você precisa agir mais. Então, num primeiro momento, você aumenta tua relação dívida-PIB e depois você cai porque a tua economia está crescendo, você voltou a crescer, você estabiliza as coisas. E aí, isso acaba colocando uma camisa de força nos países. Então, isso aconteceu, isso meio que forçou uma austeridade perene aí desses países da União Europeia, que teve um custo social muito grande, muito grande. E aí você tem uma situação em que você tem o recuo dessa esquerda que nasce crítica à austeridade, ela acaba aplicando essas políticas de austeridade em muitos países. Você tem um problema em que entra agora em debate a questão da transição energética, a conta vai para os pobres e para os agricultores e para o pessoal que já está meio que de saco cheio, que está puto, não quer, por exemplo, o acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul, porque eles sabem que a agricultura deles pode sair perdendo. E você tem todo esse caldo de insatisfação, você tem a política tradicional não consegue dar conta desse caldo de insatisfação e você tem esse resultado que você vê nesse último domingo e essa ascensão da direita nacionalista e até da extrema direita dentro dos países da União Europeia e da União Europeia. E aí você tem, eu vou botar de volta aqui, e aí você tem as consequências, os efeitos políticos do que aconteceu nesse último domingo. Primeiro efeito mais evidente, o Macron chamou novas eleições legislativas na França para poder
lidar com esse resultado que teve, porque o partido dele sofreu uma derrota violenta, o partido da Le Pen teve mais de 30% dos votos e virou a maior força política da França. Só que aí também entra outra coisa. O Macron, ele está fazendo uma jogada muito arriscada que pode dar muito errado, mas a verdadeira intenção dele não é necessariamente frear a direita, tá? A estratégia que o Macron está usando aqui é uma estratégia esperta para, inclusive, para puxar um pedaço da esquerda para o bloco dele, para frear o avanço da esquerda mais cética em relação à Europa, uma esquerda mais crítica, e para deslocar um pedaço do centro-esquerda para o projeto dele. Por quê? Lá na França você tem eleições em 3 turnos. Você tem 2 turnos presidenciais e o terceiro turno é para o legislativo, uma reforma, inclusive, que já o Ciro, por exemplo, ele propõe uma reforma dessa para o Brasil. Que aí você vota para presidente, depois você vota para deputado. E aí você permite com que saia um resultado das urnas que vai influenciar nessa eleição para deputado, porque você permite ter a participação maior dos candidatos a presidente na campanha legislativa para você melhorar a dinâmica do legislativo, para as bancadas espelharem um pouco o resultado do processo eleitoral presidencial. Inclusive, eu sou a favor dessa reforma, eu acho uma reforma interessante. Só que o que acontece? Na última eleição da França, os 3 primeiros colocados foram o Macron, a Le Pen e o Mélenchon. O Macron eu colocaria, vamos dizer assim, um centrista, ele é desse bloco liberal, a Le Pen é dessa ala da direita nacionalista e o Mélenchon é da esquerda mais crítica à austeridade, essa esquerda que eu comentei com vocês. O Macron, o que acontece? No fim desse processo presidencial, teve a eleição legislativa, só que aí teve um elemento importante. A esquerda se uniu para participar da eleição legislativa na França. E isso deu muito resultado. Eles montaram um bloco unificado e na hora que chegou no resultado da eleição presidencial, a esquerda conseguiu montar o maior bloco do parlamento francês. E isso gerou dificuldade para o Macron, porque ele ficou espremido e ele teve que fazer aliança com o partido da direita, o partido do Jacques Chirac, dos outros políticos, que eu esqueci agora, se eu não me engano, é La République, não estou lembrando agora. E aí ele fez essa aliança com a centro-direita, e agora, o que o Macron está pensando? O que acontece agora? A esquerda está dividida. E como a esquerda está dividida, ela está numa situação em que o Macron consegue pegar um pedaço dela para ele. Ela está muito dividida por conta dessas questões envolvendo Israel, por conta das questões envolvendo a Ucrânia, porque existe lá na França uma centro-esquerda que é representada ali pelo Partido Socialista, que inclusive o Partido Socialista era o partido do Macron, tá, gente? O Macron foi ministro da Economia do Partido Socialista no governo do François Hollande. E essa esquerda do Partido Socialista é mais centrista, ela é mais moderada, e ela está rachada com o resto da esquerda. Então o Macron acha que ele consegue puxar para o lado dele e fazer essa estratégia de frente ampla para ele ser a liderança da frente ampla contra o governo, contra a direita. Só que o que pode acontecer é a direita ter maioria e o Macron ser o presidente e o primeiro-ministro da França ser de outro campo político, que é do partido da Le Pen, que inclusive é esse rapaz de 28 anos que está na expectativa dele ser o primeiro-ministro da França. Porque lá na França é um parlamentarismo um pouco diferente, porque, inclusive eu também tenho um vídeo aqui sobre parlamentarismo, porque lá na França você elege o presidente, ele tem um mandato, e o primeiro-ministro ele é escolhido pelo Congresso. É óbvio que o presidente ele quer um primeiro-ministro alinhado com ele, mas pode acontecer do primeiro-ministro ser de um governo e o presidente do outro. Isso é uma confusão do cacete. E aí você tem as consequências políticas desse ponto já é o Macron. Outra consequência política. A AfD é a segunda maior força da Alemanha, e a AfD é um partido embaçado, um partido muito complicado, porque, basicamente, gente, vê meu vídeo lá falando só sobre o caso da Alemanha, que tem liderança da AfD defendendo uma guinada em 180 graus em relação à política de memória e reparação em relação ao período nazista. O que é isso? Vocês conseguem pensar o que é isso? Uma política de uma guinada em 180 graus? É surreal, gente. É uma questão bizarra. E aí você tem também a extrema-direita como como a segunda força da Áustria, e eu acho que eu até escrevi errado. É a primeira força. Eles ficaram em primeiro lugar na eleição. Que é uma extrema-direita muito parecida com a da Alemanha, que é muito perigosa. Estavam envolvidos nas polêmicas lá com a AfD, com essa questão de enviar gente para a África, de devolver gente, devolver imigrante. É uma polêmica bizarra que desencadeou uma série de processos, né?
de protestos lá na Alemanha e tudo mais. E você já tem na Alemanha, e aí voltando para o caso da Alemanha, você tem um governo muito fraco, um governo que perdeu muito apoio, o governo da Alemanha lá teve 14% dos votos, a coalizão de governo lá, uma coalizão fraquíssima, politicamente muito fraca, e eles vão tomar uma surra nas próximas eleições gerais, se o governo resistir até lá. Você teve também a renúncia do primeiro-ministro da Bélgica, com a vitória da direita nacionalista, e a extrema-direita separatista da Bélgica ficou em segundo lugar. E você tem um outro elemento que eu queria trazer para vocês, que é a conclusão para fechar, que é essa fotinha aqui, vocês estão vendo, não sei se está dando para ver para todo mundo, é a Giorgia Meloni e a Ursula von der Leyen. E aqui entra uma dinâmica que eu vou até voltar, né, vou me tirar da tela para a gente fechar esse ponto em específico. O que acontece? A Giorgia Meloni, ela começou a carreira dela em um partido que foi herdeiro do fascismo italiano. Já começa aí. Ela vem dessa linha da direita, da extrema-direita. Ela ganha a eleição na Itália em 2022, no final de 2022. E o que acontece? Ela é liderança desse bloco mais à direita ali do SR, né, que é os reformistas conservadores do Parlamento Europeu. Só que a Meloni, ela começa a fazer alguns acenos para o establishment, para o sistema. Ela adota uma posição totalmente pró-OTAN, uma posição totalmente pró-Ucrânia nessa questão da Ucrânia. Ela passa a jogar o jogo ali do sistema. E isso é visto com muito bons olhos pelo pessoal que comanda a União Europeia. E a Ursula von der Leyen, ela vai em busca da Meloni para ter o apoio dela. Ela teve o apoio muito disputado pela Le Pen e pelo Partido Popular Europeu. E isso é uma questão, para fechar, né, para a gente concluir antes das perguntas, que é um problema sério. Porque o que acontece? Você tem uma retórica de combate ao fascismo, de combate ao extremismo de direita e tudo. Só que na hora que você tem uma pessoa que ela tem relações obscuras com a extrema-direita, que ela tem a juventude do partido dela recentemente foi flagrada no evento fazendo saudações fascistas, mas ela tem uma posição pró-OTAN, ela tem uma posição pró-Ucrânia incondicional, e o sistema e o establishment da União Europeia vão lá e abraçam essa pessoa, e não, ela é nossa aliada, vai ajudar a gente a combater o extremismo, e aí fica essa retórica de Europa, dos valores europeus, da liberdade, e aí aquele discurso do Macron totalmente vazio, e aí tá lá fazendo aliança com a Meloni, que não condena a juventude dela fazendo saudação fascista, que veio de um movimento de origem fascista, porque na Itália, ao contrário da Alemanha, eles não tiveram uma política de memória, isso não foi superado bem lá, e você tem essa situação, e essa, na minha opinião, grande hipocrisia da União Europeia, que está, para mim, reforçando a crise e que só vai piorar por conta disso, porque o discurso fica muito desconexo com a realidade e as pessoas percebem isso, as pessoas não são idiotas a esse ponto, sabe?